E este é o episódio 9 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda. E também eu gostaria de citar o UNA, que é nosso patrocinador, que está conosco, né? Divulgando os livros e o quanto isso influencia na vida das pessoas. Pedir também para as pessoas que não seguem para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber em primeira mão aí as novidades, os nossos convidados que estão chegando. E eu também gostaria de falar da nossa campanha Faça da Leitura um Hábito. Estamos chegando ao final, então 365 dias de pessoas indicando as suas leituras favoritas. Então, vamos lá para o nosso episódio. E eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Guilherme Santiago. Então, o maestro Guilherme Santiago, um prazer estar recebendo. Muita honra para a gente também. Ele é nascido em Erval, né? Pertinho aqui. Muito pertinho, aqui no Rio Grande do Sul. Sempre teve interesse pela música. Construiu sua primeira flauta aos 9 anos. Pouco tempo depois, ao completar 14 anos, deu início à sua pesquisa sonora e cultural. E me permite, maestro, vou falar que o maestro teve um episódio ali, morou na nossa praça central da cidade, durante 1 ano e 2 meses. E a gente vai querer saber mais dessa história incrível. Ele também morou em diversos estados brasileiros e países da América do Sul, além de ter convivido com tribos indígenas. Atualmente, ele toca 116 instrumentos. Responsável pela criação inovadora do método SOM, Sistema de Organização Musical. Santiago já beneficiou milhares de pessoas em seu crescimento profissional e pessoal, tanto no Brasil quanto no exterior. E eu tive a honra de conhecer esse maestro num evento fantástico do EAG, né, do Marcelo Germano, e ele foi convidado, está aqui em Pelotas, para poder participar da abertura da 49ª Feira do Livro de Pelotas, e a gente gostaria de contar um pouquinho mais, deixar registrado, e por isso ele está aqui conosco hoje, especialmente para falar também das leituras, né, de como as leituras influenciam a vida dele, de como as leituras modificam e dão subsídio para esse trabalho lindo que ele realiza. Então, Marcelo, desculpa, maestro, se apresenta, fala um pouquinho para a gente da tua trajetória, fica à vontade. Agradeço demais, é uma honra enorme, muito grande estar aqui com vocês, estar aqui nessa terra e retornar nessa praça e agradecer a essa praça, a essas árvores, aquele chafariz que, sob um ponto de vista muito essa parte assim eu tenho como um sonho e um pesadelo, né? Vim para cá por um sonho, durante um outro momento se tornou um pesadelo, porque esse pesadelo eu traduzo como a perda da dignidade. A etimologia da palavra dignidade vem de dignitas, do latim dignitas, que significa aquele ou aquela que vale a pena. E sobre um ponto de vista, eu descobri que o humano ele é que nem brasa. Ele tem que estar perto de uma outra brasa para se aquecer. Quando a gente fica longe, a gente perde a chama, a gente perde o calor humano e, obviamente, vai perdendo a dignidade. E essa praça, ao mesmo tempo que ela me tirou a dignidade, ela me deu a dignidade de novo. Portanto, eu sou extremamente agradecido ao que eu passei aqui. Isso me forjou. E aqui tem uma... Eu não quero falar muito, gente. Não, é para falar, pode contar. Só quero contar uma coisa. Vocês sabem o que acontece com uma fruta que ela está na árvore e ela é bicada por um passarinho? O que vocês acham que acontece? Ela apodrece. Não. Ela amadurece mais rápido. Então, a bergamota picada pelo passarinho é mais doce. Era mais doce. Então, na verdade, essa praça, foi o que me bicou. Certo?
e me tornou um pouco mais maduro, talvez um pouco mais cedo. Que idade Por tu isso tinha, o agradecimento. Que maravilha. 14 anos, dos 14 aos 15 anos. O senhor conviveu ali? Que ano era? Senhor não, né? Por favor. 81, na verdade. Agora, a beleza da vida é poder descobrir, né, nas dificuldades, onde é que está o lado bom disso tudo, né? Mas é claro, te forja a ser, no mínimo, uma pessoa mais resiliente, no mínimo, uma pessoa com uma ampliação de percepção, que é interessante, né? Que é legal, que é vital. E conta pra gente, então, maestro, como que a música entrou na tua vida. A gente vai começar pela música para depois chegar nos livros, Tá né? bem, Pra gente não pode deixar de falar da música aqui, daí essa influência dela. Então, por incrível que pareça, lá em Erval, é uma cidade muito pequena que eu amo, já declarei isso aí inúmeras vezes. Eu sou completamente apaixonado. Conterrâneo da Marina, né? Sim, e ele fala isso nas palestras, né? Ele começa dizendo, sou de Erval, e mostra a praça. E eu disse, sim. gente, isso é sensacional. Não, e assim, gente, nascer em Erval, aliás, nascer nessa região não é nascer no lugar errado, é nascer no lugar certo. Certo? Porque aqui, essa região toda, Erval, Jaguarão, Arroio Grande, Pelotas, esse lugar aqui, ele tem uma essência que é muito bonita. Muito bonita. Talvez até pela distância que a gente tem dos grandes centros, a gente precisa inventar. Por exemplo, eu morei em Goiânia, e na época que eu morei em Goiânia, era distante de absolutamente tudo. A gente brincava que era uma ilha cercada de terra. Porém, lá eu fiz exercícios de música para teatro que eu não fiz em nenhum outro local. Porque o povo precisava inventar. Como era muito difícil, não tinha internet naquela época, assim, né? Lá não tinha acesso, então você tinha que ler muito, você tinha que estudar muito, você tinha que experimentar. Eu chamo de educação epitelial, porque tinha que te arrepiar. Isso. Mas, enfim, desculpa, tá vendo? Eu pedi para vocês me orientarem, senão eu vou embora. Bom, como que a música surgiu? 9 anos de idade. Uma criança, eu não me lembro muito da minha infância, olha que louco isso, eu não me lembro muito. Mas com 9 anos de idade, eu estava vendo televisão junto com meu irmão e um som da TV me impactou, me encantou, né? A etimologia de encantar é cantar dentro. Cantou dentro do meu corpo inteiro. E aí, semanas mais tarde, a minha mãe me apresenta o que poderia ser aquele som, e ela me apresenta a fotografia de um homem tocando uma flauta de bambu, uma fotografia muito pequena. Eu, então, fui no mato, eu corto um bambu e fabrico a minha primeira flauta. E aí eu tinha um dos maiores problemas que eu podia enfrentar com 9 anos de idade. Não havia professor de música, não havia música na escola, nem escola de música. Aí eu fui para o meio do mato, e escutava o som dos passarinhos e tentava imitar, e aí a música entra na minha vida. Meu Nossa Deus. Senhora. Já foi dessa forma diferente, na verdade, que a música já... Aí, a partir dali, eu não larguei, nunca mais... Autodidata. Nunca mais eu consegui largar da música. Nem tento, né? Na verdade, eu nem tento. Nem posso. Olha o nível de... Que incrível isso, né? Então, é ouvido atento, coração pleno. E curiosidade. Eu acho que talvez a palavra que mais seja a minha essência seja curiosidade. E a etimologia, não é etimologia, mas a curiosidade vem de cura. Talvez eu queira me autocurar, não sei do que, e eu descobri que essa autocura, na verdade, é ser e estar melhor na vida. Que legal. E os livros, então? E os livros? Então, eu tenho, posso já comentar sobre a dislexia? Claro. Ou não? Porque não, é um problema que me acompanha. Deve comentar, sim, porque muitas vezes as pessoas dão muitas desculpas, né? A gente, todos, né? Em algum momento acaba dizendo, eu não consigo fazer isto porque, né, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa... como uma desculpa. E como é que é para um disléxico? Isso? Então, uma que eu não sabia, que na infância, eu nasci em 67,
né? Então, eu fiquei lá até 80, mais ou menos, 1980. Então, não tinha esse diagnóstico de dislexia. Não existia essa percepção. E aí, então, o que eu era? O Guilhermo não gostava de ler, era isso? Não, E na eu escola, tentava. Na escola também tentava. Eu tentava, mas, gente, era muito difícil, era muito complexo. Não entrava. E aí, qual foi eu me lembro de uma professora que foi absolutamente maravilhosa para mim. O professor, né? O professor de novo. De novo entrando na história dos leitores. Essa professora, ela chegou para mim, porque eu achava na minha infância de que Herval era o final da estrada. O mundo terminava... Acabava ali. Acabava ali. Imagina uma cidade cercada de morros, né? Mais restrito ainda. E aí uma professora, quando... A minha mãe era colega dela, minha mãe era professora estadual. Quer dizer, ainda por cima, filho de uma professora não conseguindo ler. Muito complexo. Sim, para aquela época, nossa. Nossa, era, né? A gente tinha que mostrar exemplo. Aí esta professora me pegou na praça, eu estava cheio de pão. Quando ela soube que eu achava que o mundo era o final da estrada, ela me pegou e comentou assim: Guilhermo, Herval mora dentro do Rio Grande do Sul, que mora dentro do Brasil, que mora dentro das Américas, que mora dentro do mundo. Aquilo ali fez... sabe? E eu queria ler esse mundo. Eu queria ter a leitura deste mundo. E aí, com o meu grau de desafio, eu comecei a perceber o seguinte: não, eu preciso ler 10 vezes o mesmo parágrafo para eu conseguir entender algo que vocês fazem em segundos. Aí eu tenho duas possibilidades, né? Ou eu sou vítima de mim mesmo, certo? Ou eu sou, que nem fala o professor Cortella, no vice-treco do subtroço, quer dizer, não vou de nada a lugar nenhum, sou taxado para não ser a pessoa, ou eu construo uma forma de, no mínimo, me igualar a alguém que não tem dislexia. E é exatamente por isso que eu determino, já desde aquela época, acordava um pouco mais cedo, e eu determinava um tempo maior para eu conseguir estudar, para eu conseguir ler, para eu conseguir... Mas é aquilo que eu comentei com você. Eu sou um leitor, eu leio muito. Poucos livros, né? Porque eu preciso ler várias vezes a mesma coisa. Né? Mas isso não complexo. te tira essa vontade de seguir lendo e se organizando. Não, a mágica... me perdoa, mas a mágica que você tem de juntar letras e formar uma palavra, quando a gente brinca, né? Pá é uma ferramenta, lavra é a tua atitude. Ela te veste, a palavra te veste. Isso eu acho muito legal. Nossa, é muito transformador. E aí, como é que tu consegue te organizar com essa questão de tempo? Conta pra gente aí. Agora, conta pra Então, gente né? aí. Quais são as... Gente, Como é que tu te organiza, assim, né? Com várias atividades. Não tem processo fácil, na verdade, né? Não tem corta-caminho, certo? Não existe queimar etapa. Eu acordo praticamente todos os dias às 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, e eu reservo no mínimo 2 horas para eu conseguir ler. Até umas 6 horas, onde eu começo a trabalhar, quando eu estou no meu escritório, na minha base, no meu estúdio, eu começo a trabalhar por volta de 6, 6h30. Eu vou até umas 6, 6h30 da tarde, né? Mas antes disso, já 4 horas mais ou menos, até às 6, são as minhas leituras. E aí dorme cedo para acordar cedo. Durmo cedo, mas 8h30, 9 horas já estou praticamente no berço. Maravilha, né? Maravilha, sensacional. Eu tenho uma perguntinha assim, a tua relação entre o livro e a música. Uau! Isso é muito interessante, porque quando a gente lê... Bom, a gente fala cantando. Como assim? Isso é melodia. Verdade. Tá? Nós somos música por existir.
Por exemplo, eu descobri, na verdade, nas minhas pesquisas, que a gente não aprende música, a gente descobre música. Isso é melodia já, certo? E aí, quando você lê, existe uma melodia que você faz ali. Nas pontuações, nos pontos fortes. Um tom de voz. Um tom de voz. Então você lê Eduardo Galeano, O Livro dos Abraços. Isso é melodia. Verdade. Então existe uma conexão muito forte entre as duas coisas. Que lindo. Eu não sei se eu consigo te responder. Claro, com certeza. Não, várias pessoas já têm falado que ler é meditar. E eu acho que isso tem... ainda não peguei nenhum autor que fale sobre esse estudo, né? Mas ler é uma meditação. Eu acho que é um porque assim, ó, eu acho que no momento em que você lê, eu tô com um livro do Eduardo Galeano isso aí, aqui, pode que é um dos indicar meus isso. autores prediletos. Eu adorava esses. Foi uma perda enorme quando ele morreu, porque e na verdade ele não morreu, ele está dentro da gente, né? Ou então das pessoas que gostam ele da escrita. Nos livros dele, né? Nas escritas dele, né? Gente, eu acho uma poesia tão grande a junção de duas palavras da forma como ele faz. Mas assim, O Livro dos Abraços, eu estou lendo isso aqui. Dentro de mim já forma uma imagem. Portanto, é uma coisa assim, ó, e o cérebro não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. No momento em que eu formo uma imagem dessas, eu esqueço os problemas. Eu consigo, na verdade, reter como se fosse uma represa lá. E talvez seja esse o ponto de meditação. Né? Sim, faz muito sentido. É de você, na verdade, criar possibilidades e criar atitudes para que você tenha esse respiro, essa resiliência. Né? Sim, esse foco concentrado, né? Mas, a gente está muito disperso. Mas faz muito sentido com a outra participante que a gente teve, que ela falou que quando ela lê, ela se desliga do mundo inteiro, entende? Então, e se liga num mundo desses. No né? mundo do livro dela. Então, e uma curiosidade que eu fiquei, quando tu fala que tu repete, tu lê em voz alta ou não? Às vezes em voz alta, às vezes não. Quando tá muito difícil para mim, é aquilo que eu te comentei. Vou falar da minha dislexia, né? E da forma como eu faço isso. Como tu gerencia ela. No momento, às 4 horas da manhã, por exemplo, cabeça tranquila, eu consigo concatenar. Nos primeiros 10 minutos eu consigo, entre aspas, ser normal, entre aspas, né? Que eu acho que ninguém é normal. Não tem. Né? Eu acho que não existe o normal, né? Depois disso, vira uma sopinha de letras. Depois desses primeiros 10 minutos, vira uma sopa de letra. E aí eu preciso estar o tempo inteiro ali a cada parágrafo. Às vezes, eu necessito do áudio, não só a leitura, mas também do áudio. Áudio música? Não, o áudio da minha voz. Às vezes, lendo para ter uma segunda via. Porque num primeiro momento, eu estou aqui com a percepção da visão, da imagem. Né? Eu estou formando letras aqui dentro, mas através da imagem. E a velocidade da luz, ela é muito maior que a velocidade do som. Mas às vezes eu preciso também tanto da luz quanto do som. E normalmente tu coloca alguma trilha, alguma coisa de música? Não. Senão eu não consigo juntar as coisas. Juntar as duas coisas, porque eu fico analisando a música. Uma coisa ou outra. Eu fico, na verdade, analisando a música. Sensacional. Já queres indicar mais algum desses autores prediletos? Aí fica à vontade. Eduardo Galeano, na verdade, para mim, todos. Esse aqui foi um dos primeiros livros que eu li dele, As Veias Abertas da América Latina, que é um raio-x do que aconteceu com a gente. Eu acho que esse livro aqui ele é imprescindível, porque ele te dá literalmente um raio-x de como nós fomos forjados como povo, né? As minas, a descrição das minas de Potosí que ele faz na Bolívia é um troço inimaginável, a forma. E aí ele vai para esse segundo tipo de leitura aqui, que são histórias, na verdade, que ele coleta. Esse livro especificamente, ele foi exilado político.
E ele começou a coletar histórias e obviamente, com o olhar poético dele, ele consegue transformar de uma beleza maravilhosa. Eu me lembro que A Função da Arte 1 foi foi a primeira história que ele fez e que me arrebatou de uma forma maravilhosa. Vocês se importam de eu, Fica à vontade. de eu ler? Eu estou sem os meus óculos, mas eu acho que vai. A Função da Arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Cara, isso aqui é de uma beleza. Emocionante. Nossa, eu me emociono cada vez que eu leio Galiano, Ele tem que esse me dom, debruço. Né? Ele tem esse dom. Gente, ele tem o dom de traduzir, de traduzir o grau de complexidade que ele tem da leitura, de traduzir no simples. E aí a gente se impacta com isso. E aí dá vontade de ler todos os livros dele. Mas é lógico. Ou reler. Lógico. Eu releio. Eu releio. Essa aqui praticamente eu sei ela de cor. Eu só não quis cometer uma gafe com Galiano de comer alguma palavra, né? E aí, ai, gente, desculpa. Fica à vontade, toma uma aguinha. Não, é que eu realmente, Galiano tem esse poder em mim de me encantar. E o segundo livro, o segundo autor, de repente, que eu estou fazendo é esse, do Joseph Campbell, que eu acho um dos maiores gênios contemporâneos que nós tivemos, né? Qualquer livro do Campbell é absolutamente genial, qualquer um deles. E esse aqui, O Herói de Mil Faces, está previsto para eu ler provavelmente daqui a uns 45 dias, mas hoje eu estou lendo dois. Um eu estou relendo, que é O Poder do Mito, que é um clássico dele. Né? E eu estou muito envolvido. O Poder do Mito, gente, é uma bula de como funciona o humano. Eu acho isso de uma genialidade muito legal. E o segundo livro que eu estou lendo os dois ao mesmo tempo, justamente por ser uma forma de escrever, né? Idêntico, né? Porque é do mesmo autor, é Deusa, o Mistério do Feminino, que é muito interessante como que se originou num primeiro momento eram as deusas. E aí depois é que veio esse patriarcado. Né? E agora está sendo, de novo, as deusas estão retomando. Eu espero que venha logo. Acho que é preciso mais esse universo feminino no nosso planeta. Eu espero que venha logo. Acho que eu me estendi muito, gente. Me perdoem por isso, viu? Jamais. Mas uma pergunta que eu tenho assim, ó, eu vi que tu falou que daí 45 dias tu tá programando para ler um livro. Tu tem essa programação em ti, assim, eu vou ler esse livro nesse período, esse livro em outro tal período, ou como é que é para ti a leitura? Assim? Então, na verdade, o que eu consigo ler vários livros ao mesmo tempo, com a dislexia. Mas acontece assim, ó, eu tô lendo um livro e daqui a pouco aparece um assunto que é muito interessante e que ele consta num outro livro. Porque o livro também tem isso, né? De te linkar outros títulos, claro, outros livros. Lógico, outras abordagens. Isso aí. Né? Isso é o olho do autor, né? Que tem esse poder. Que é muito interessante. Que amplia muito a leitura dele também. Sim, né? E a gente fica vinculado a onde vem as inspirações do que a gente está lendo também. Exato. Não, eu acho que além disso tudo que vocês fizeram, que vocês disseram, é esta referência que eu quero mergulhar um pouco mais, e aí eu preciso abrir um outro livro para continuar lendo. Depois eu retorno aqui,
né? Então, assim, ó, é um planejamento. Eu não tenho uma programação, eu tenho um planejamento flexível. Certo? Flexível para ler daqui a 45 dias. É um planejamento flexível, mas de repente, se aparecer algum projeto, por exemplo, como dos hospitais, lá que eu preciso me debruçar mais na parte técnica da música, aí eu coloco esse livro para um pouco mais para frente, porque aí é uma leitura mais técnica. Sim. Show. A minha pergunta era essa, né? Que esse seria, então, o teu método SOM dos hospitais ou não? Na verdade, o método SOM, síntese de organização musical, é um método em que eu estou escrevendo há 40 anos. É um método de toda... Porque dos 14 aos 15 anos eu fiquei aqui em Pelotas, na praça. Dos 15 até os 26 anos eu viajei pela América do Sul, estudando comportamentos que eu brinco que são comunidades. Então eu chegava nas comunidades, percebia o comportamento desta comunidade, o que funciona e o que não funciona dentro daquele zeitgeist, digamos assim, e percebia a música que esta comunidade produzia, e aí eu traçava as minhas analogias. Aos 26 anos eu cheguei em Joinville, que foi a cidade onde eu desembarquei e eu sistematizei todas as minhas pesquisas. E aí que começou a ir para o papel tudo isso. O trabalho em Cuiabá com os 2 hospitais é um dos projetos do Método SOM. Beleza, vamos falar um pouquinho mais do Método SOM. Porque tu falasse que tu passou por várias comunidades, né? Sim. E que tipos de comunidades? Ou eram as comunidades que tu estava vivendo naquela época? Porque com 15 anos tu era um jovem. Como é que tu já tinha isso traçado? Como é que tu decidiu sair da praça e ir para outras cidades, para outros lugares? Conta um pouquinho mais, se quiser, né? Não, fica à vontade. Gente, eu costumo dizer que a minha vida é um livro aberto com páginas arrancadas. Não, mas assim, ó... Eu posso contar a história de como eu retornei à minha dignidade? Claro, Vocês fundamental. permitem? Sim, Muito a gente tem rápido. tempo. Pode contar Muito que a gente rápido. está. Eu estava tocando, na verdade, eu morava na praça e eu ia para a rodoviária antiga tocar. A rodoviária que era uma esquina. E eu Tocar tocava, flauta ou não? Aí eu já tocava violão. Uhum. Aí eu já tocava violão. Eu montei, na verdade, uma banda de baile em Erval, antes de eu sair de Erval. Uhum. Uma banda de baile, aí tocava no exterior, atravessava o Rio Uruguai, tocava no Uruguai também. Aí vinha para cá, Pelotas, a região do extremo sul aqui. Uhum. Então eu já tocava violão muito mal, mas tocava, né? Aliás, fazendo um parêntese, eu fui fazer um trabalho no STJ em Brasília, e um desembargador, no meio do trabalho, levantou a mão e disse assim: mas você pedia? Eu digo: não, eu nunca pedi. E aí ele disse assim: então você, como é que é? Então você era um prestador de serviço, você não era um mendigo. Eu digo: não me ajudou em nada da sua informação, mas ok, tá bom, então tá bom, prestador de serviço. A dor continua a mesma, né? O forjar-me continua o mesmo. Mas aí, num domingo pela manhã, gente, um frio estava fazendo aqui em Pelotas, mas um frio. E eu tocando numa única nesguinha de sol que tinha. Um cidadão passou por mim, estava com papel na mão, passou por mim, amassou e jogou em mim sem me olhar, tipo lixo no lixo. Aqui eu cito Rubem Alves, que é um outro autor absolutamente genial e maravilhoso, uma outra perda imensa que nós tivemos. Ele tem um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Sim. Isso mesmo. Que é de uma beleza encantadora aquilo, né? Entra um grãozinho de areia dentro de uma ostra e ela cria um invólucro redondinho para que não a machuque, né? Esse papel que esse cara me jogou foi um dos grãos de areia mais doloridos da minha vida. Mas Erval me deu educação e curiosidade. Educação vem do latim educere, quer dizer guiar para fora, extrair o que há de melhor. Então peguei esse papel e eu vou em direção à lata do lixo para jogar.
No meio do caminho eu tive curiosidade. E eu repito, curiosidade vem de cura. Eu abro aquele papel e é um convite para um encontro, nem se falava workshop, era um encontro para falar sobre criatividade. Aí, de repente, todo mundo está pensando, nossa, morador de rua pensar em criatividade. Não, eu fui para lá por conta do coffee break. Cara, eu queria comer alguma coisa, eu queria alguma coisa quentinha no meu estômago. Né? Eu não, por favor, uma excelente oportunidade de eu estar. Mas aí o cidadão, ele fala sobre a sociedade das abelhas, que é algo perfeito. Cara, você nasce sabendo o que você vai fazer. Você nasce sabendo que vai ser abelha rainha, você nasce sabendo que vai ser zangão, você nasce sabendo que vai ser operário. Isso é o que ele falava. Hoje eu sou apicultor por conta disso. No meu sítio, na Serra da Mantiqueira, eu crio. Eu sou apicultor. E não é bem assim. A abelha rainha, por exemplo, quando ela morre ou algo parecido, as operárias elas escolhem um indivíduo para ser abelha rainha. Mas, enfim... E aí todo mundo falando, não, porque é perfeito, você não tem conflito e nem confronto, é uma sociedade absolutamente perfeita. E aí ele fala, pois é, mas esta sociedade está condenada a ser pelo resto da sua vida dessa forma. A gente pode mudar. Esta palavra que este cidadão falou mudou a minha vida. Eu não estou condenado a viver na rua mais. Eu posso até viver na rua, mas eu posso ter algo mais. E foi a partir daí que eu comecei a fazer a pesquisa na América do Sul. Mas agora me deu uma... Saiu da rodoviária, saiu da rua, já sabendo o que tu queria para ti. Eu quero viajar, eu vou viajar. Como é que foi? Sim e não. Na verdade, sim, as duas possibilidades estão. Eu sabia, aí na verdade foi o passo a passo. Eu sabia que eu tinha que sair da rua. E a família, como é que ficava nessa situação? Na verdade, em Herval, tem uma característica que é muito interessante. Naquela época não havia estudos. Então era normal os filhos saírem. Nessa idade, com 14 anos, era normal vir para cá, para Pelotas, para estudar. O meu irmão, por exemplo, fez isso. Só que eu fui por uma outra via. Eu escolhi, na verdade, a música. E aí eu paguei o preço. É a escolha que a gente... Na verdade, gente, se a gente parar para pensar, na vida, a gente não escolhe a escolha, a gente escolhe a consequência. Isso mesmo. A gente escolhe o que você vai ser lá. E aí você tem o trajeto para fazer, para cumprir, para você chegar lá. Né? Se vocês me perguntarem... Então, entrando aqui um pouquinho. Na verdade, essa opção foi para não abrir mão da música. Foi para não abrir mão da música. Foi aí que, parou na praça, porque não tinha... Não teve valorização inicial e condições e tudo isso. Exato. Foi para não parar com a música. Porque se eu parasse com a música, com absoluta certeza eu ia morrer de tristeza. Propósito. É. Muito forte. Eu não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta, me perdoa, acho que... Em partes eu acho que tu respondeu. Então, por favor, que era a questão de como é que tu saiu da rua, da praça, e foi entre aspas, pro mundo. Aí na verdade foi o seguinte, bom, então, antes eu ganhava o dinheirinho que as pessoas me davam, eu tocando, e eu gastava em comida, certo? Aí eu comecei a guardar parte desse dinheiro, que eu pensei o seguinte, não, eu preciso ter um teto para eu conseguir pensar. E aí eu juntei dinheiro para pagar 1 mês de pensão. E essa pensão era próximo aonde eu estou hospedado hoje. Não, minto. Próximo onde é a sede da tua livraria. Ali na Gonçalves Chaves. Sim, próximo da Católica. Era uma pensão onde tinham 10 pessoas no mesmo quarto. E, cara, eu tinha um teto. Olha que lindo isso. Uhum. Eu não tinha, por exemplo, cadeado para colocar no meu armário.
Aí eu voltava para a rua para tocar, para eu conseguir comprar um cadeado, para eu conseguir. Então eu carregava as minhas coisas todas comigo quando eu saía de lá para trabalhar. E aí, pronto, consegui ficar um mês. Aí eu digo, não, agora eu vou tocar em bar. Toquei em vários bares aqui em Pelotas. Verdezanos, se não me falha a memória. Satolep? Satolep não. Fogão Crioulo. Não é da minha época, gente. Que ficava próximo do estádio do Pelotas. Fogão Crioulo era uma casa grande, antiga. Lá eu toquei muito tempo. O dono do bar chamava-se Araquém. Que Eu acho que eu legal. já ouvi falar. Tá? O Araquém. E a partir daí eu fui me formando, eu fui me criando. E aí surge... E aí assim, gente, nada na minha vida foi planejado do tipo, vou ser um pesquisador sonoro. Não. Vou ser um palestrante. Imagina se eu iria me tornar um palestrante. Sim. Eu acho que eu só tenho uma única coisa, é que eu digo sim para a vida. Eu aprendi a dizer sim para todas as oportunidades que vêm para mim. Num primeiro momento é assim, se não for para mim a oportunidade, eu devolvo, não tem problema nenhum. Mas eu não comecei fecha a nenhuma dizer porta. Sim. Não fecho. Não fecho. Isso é incrível. A não ser que eu não tenha condições psicológicas e físicas, por exemplo. Hoje eu recuso vários pedidos de palestra, porque eu sou um. Se eu estou aqui, eu não posso estar, né, do outro lado do mundo amanhã. Não tenho uma limitação física. Sim. Mas se eu tiver, por exemplo, eu vou. Aí eu vou. Eu acho que eu consegui te responder a pergunta certeza, agora. com certeza. E tu falasse também, né? Tu me comentou que tu morou com os povos indígenas. Sim. E essa... Eu tive a honra, a maior honra, não digo a maior honra da minha vida, mas foi uma das maiores, incríveis. Eu morei com 3 tribos. Eu tinha 17 anos quando eu fui para a primeira, eu estava em Porto Nacional, não existia Palmas ainda, né? Não existia Tocantins. E eu estava em Porto Nacional. E eu sempre tive muita vontade, já naquela época, eu ia para bibliotecas, na verdade, ler e estudar. E eu queria perceber o outro lado da música, o outro lado da música de entretenimento, que é o que nós temos hoje. Sim. Hoje você coloca uma música de paninho de fundo para você ficar numa festa. Isso é uma música de entretenimento que é legal, é bom. Certo? Durante muito tempo eu vivi e eu comi da música de entretenimento. Só que a música é ferramenta também. É que nem, só um parênteses, os pais que dizem, não leia isto para uma criança. Gente. É isso. É que nem a música. Consoma de várias, né? Tem um consumo de tudo que aos poucos isso vai se encaixando. Claro, Segue. perfeito. E aí, na verdade, eu descobri de que a única cultura que não aplica o seu som é a nossa. A única. Cultura africana aplica o seu som. Eu estava te comentando ontem sobre uma tribo japonesa chamada Ainu, em que até para sentar eles cantam. Por exemplo, e aí surge a oportunidade de um cacique Ranulfo, da tribo dos Xerente. Eu conheci o cacique Ranulfo em Porto Nacional e ele me convidou para ir para essa primeira aldeia. E lá eu descobri que a palavra tupi, da grande nação tupi, significa flauta em pé. Eles acreditam que o nosso corpo é uma flauta e cada vez que a gente fala essa flauta, ela é executada. Por isso eu preciso escolher as minhas palavras para que a minha flauta soe muito bem. Isso é muito poético, gente. Isso é sensacional. Isso aí já é uma aula de comunicação. Sem e tem uma dúvida. coisa que é genial aqui, só falando rapidinho, porque eu não quero tomar o tempo, senão... eles fazem encontros, né, os Quarupes. Eu cheguei a participar de 2 Quarupes. Eu morei com os Xerentes, no primeiro momento, os Javaé, na Ilha do Bananal, e um tronco da nação Carajá, no Mato Grosso. Foram 2 anos sem sair da aldeia. E eles se comunicam, na verdade. Nesses encontros, eles transmitem informações do tipo, aquele rio tem mercúrio, não vai lá. Ali tem caça, então tá bom de caça. Então, existe a comunicação.
E o tempo inteiro, a pessoa que está falando está o tempo inteiro assim, a minha flauta está soando bem? Cara, existe um protagonismo na comunicação. Na nossa cultura é assim, mas é você que não me entendeu. Né? Total, a gente terceiriza gente, isso. o tempo todo. O tempo inteiro eles comentam, eu tô falando bem? Tô sendo entendido? Eu tô sendo entendido? Isso, certo? Qual é, no mínimo, o primeiro resultado disso? Não tem retrabalho. O índio não perde tempo em fazer 2 vezes a mesma coisa, raramente, e claro que eu estou falando de um tipo, né, de uma parte dos índios, certo? Aqueles que carregam a sua cultura, né? Tem outros índios que já estão aculturados, aí é um problema grande também. Tem até aquele ditado, né, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que tu entende, né? Exato. Mas aqui tem um ponto, comunicação é resultado. Eu só sei que eu me comuniquei bem se você faz exatamente aquilo que eu te pedi para fazer. Isso aí. Certo? Comunicação, gente, é resultado. E a maior distância entre 2 pessoas é a falta do entendimento. Eu não sei se eu cheguei a responder você. Me perdoa, isso gente. Traz um silêncio. Vão me conduzindo, por favor. Esse índio também tem um livro, não é esse? Não, não é esse. Não é esse. Esses 3. Essas 3 não. Essas 3 aldeias. E aqui, gente, é muito interessante comentar, né? A gente generaliza como o índio, né? Ah, desculpa. O indígena. Não, mas a gente generaliza como o indígena, né? O povo. É como eu falar o branco, é como eu falar os negros, né? Pô, só no Brasil tem 212, se não me falha a memória, nações com culturas diferentes, com línguas diferentes. Eu morei em 3. E como é que era a tua comunicação com eles? Então, você consegue entender quando o índio está muito bravo. Aí você se afasta. Né? Alguns deles já falavam português. E aí, a partir daí, eu comecei a criar com toda a observação, com toda a curiosidade. Comecei a observar e eu já falava algumas coisas. Né? E aí eu descobri o tupi. Aí eu fui estudar tupi. Né? Esse é o peso de uma cultura forte, né? Isso não acontece só lá numa aldeia indígena, acontece dentro da nossa casa, Claro. Dentro da nossa empresa, Dentro da nossa aldeia. né? Dentro da nossa aldeia. Porque somos e humanos, a gente né? precisa dar valor para isso, né? Isso muda tudo. Precisamos dar valor para a nossa cultura. Gente, faltam 15 minutos para a gente finalizar. A gente precisa falar aqui, vamos lá, que maravilhoso, sobre essa questão desse teu método som. Eu acho que é fundamental. E depois eu acho que tu tem uma outra dica de um outro autor, que não está aqui, mas que também teve uma influência forte, que tu já contou pra gente, né, maestro? Tá. Vamos lá. O som é síntese de organização musical. Na verdade, eu estudo o efeito do som do organismo na psique. E a partir daí, isso ramifica. Por exemplo, eu fiz um trabalho com crianças que nasciam prematuras, crianças de até 6 meses de gestação e que nasceram. Eu trabalho com frequência, certo? Meu estudo, respeito muito o lado espiritual da música, respeito muito esse lado, mas o meu foco é trabalhar a ressonância, é trabalhar a frequência, certo? Quando você produz uma certa energia aqui e o outro corpo tem a mesma frequência, você potencializa o outro. Isso é físico, gente. E a gente se atrai pela frequência. E a gente, claro, obviamente, se ele está na tua frequência, você se atrai. Então, aqui ocorre uma coisa assim, ó, com essas crianças que nasciam prematuras, eu identificava a nota musical do batimento cardíaco da mãe. Porque o primeiro sentido que o humano tem é o auditivo na barriga da mãe ainda. Uhum. E com o líquido amniótico, a velocidade do som na água do líquido amniótico é de 1450. A velocidade do som no ar é de 750. Portanto, a criança escuta muito mais. Potencializado. Exatamente. E escuta o som da mãe, o som do batimento cardíaco da mãe e o som da circulação sanguínea. Então, eu captava a nota musical do batimento cardíaco e colocava uma caixinha de som dentro da incubadora para a criança ficar escutando o som que ela ouvia quando estava no ventre.
E nós conseguimos reduzir em até 30% dos óbitos dessas crianças. Então, quer dizer, o som e a música como ferramenta. Esse trabalho, um outro exemplo nessa linha, na área da qualidade de vida, é com os hospitais em Cuiabá, o doutor Alberto Bicudo Salomão. A ideia do projeto era colocar no pós-operatório. Através do ritmo, da harmonia e da melodia, que são coisas diferentes, elas impactam as 3 partes do cérebro: sistema límbico, sistema reptiliano, que é o sistema nervoso autônomo, é o responsável pelo teu batimento cardíaco, é o responsável pelo ritmo da música. Se você maneja o ritmo, você maneja também o teu batimento cardíaco. A harmonia da música, a junção da harmonia na música é o sistema límbico hipotalâmico, que é onde moram as nossas emoções. E a melodia equivale a neocórtex, que é a nítida noção que nós temos de passado, de presente e de futuro. Portanto, através disso, nós conseguimos manejar da melhor forma possível. Então, qual era esse projeto? Era uma música com batimento, com BPM, batimento por minuto, abaixo, para reduzir o batimento cardíaco do paciente, reduzindo a pressão sanguínea, reduzindo a ansiedade, para ele ter um pós-operatório mais rápido e mais eficiente. Que excepcional. Sim, assim, ó, eu fico calada, assim, só de escutar o nível de profundidade disso, o quanto, né, a música, o som interfere no nosso dia a dia. A gente está sempre olhando para fora e não está olhando para dentro. E é o seguinte, não tem contraindicação essa ferramenta, é só você desligar. É só você desligar a música. Se está te fazendo mal, desliga. Pronto. Sabe? Você volta. Exato. E aí muita gente não dá valor, né? Não tem essa percepção, na realidade, eu acho. Né? Não sabe. Não tem o conhecimento. Isso é muito aprofundado. Não tenho muitas horas de estudo. Meu Deus, muitas madrugadas de estudo. Mas me diz uma coisa, maestro. Todas. Como é que foi essa junção tua da música com a medicina, por exemplo, com o doutor, com o médico? Na verdade, eu publiquei, por incrível que pareça. Ele é o escritor. Não. Eu não me considero, na verdade, um escritor, porque eu acho que quando você... Galiano, por exemplo, ele tinha um trabalhazer, na verdade. Ele tinha muito prazer em trabalhar. Eu, por conta da minha dislexia, é muito complexo, é muito dolorido a minha escrita. Portanto, eu não me considero um autor, mas eu escrevi. Eu sou coautor de 4 livros, 4 livros mais focados, na verdade, na parte comportamental de empresas, mas como manejar com a música. E o mais engraçado disso é que eu publiquei o 2º, o 3º, o 4º e o 5º, e o 1º ainda estou escrevendo. Que é toda a minha pesquisa. E aí eu fiz um trabalho transdisciplinar. Certo? Respondendo a tua pergunta, que é música e anatomia, música comportamento, música filosofia, música mitologia, música geografia. Uma das aulas de transdisciplinaridade na escola, em 98, eu dei aula de criatividade sonora numa escola em Joinville. Não era de música, era de criatividade sonora. Então, por exemplo, como que surgiu a dança na África? Essa era a aula, tá bom? Bom, nós temos uma capacidade de percepção auditiva, através dessa apêndice que nós temos, de 16 vibrações por segundo, que é a nota mais grave, a 35.000 vibrações por segundo, que é a nota mais aguda. Os tambores têm uma frequência baixa, que vai até 300 vibrações por segundo. E essa frequência obedece à lei da gravidade. Portanto, nós captamos com este aparelho, mas a frequência do tambor bate no quadril. E aí vem a necessidade da movimentação do quadril e surge a dança na África. Bom, aí o aluno dizia, mas em qual local da África? Vai perguntar para o professor de geografia. Mas o que é essa frequência? Vai perguntar para o professor de física. Portanto, aqui eu ramificava através da música. Sensacional. Eu acho que fica... E como é que está sendo recebido? Como é que está sendo recebido isso nos hospitais, né? Porque
a gente está num período que as pessoas estão enxergando, né? Que a gente não é só corpo, a gente é corpo, mente, espírito. E eu acho que a medicina também está se abrindo para isso bastante. Ou como é que é essa tua percepção e como é que isso tem chego para ti? Então, eu acho que existem ilhas de pessoas que são médicos que conseguem vislumbrar isso, certo? Mas ainda são muito cartesianos. Ainda eu trato, por exemplo, você não como um todo, e sim o teu braço. Sim. Certo? É muito focado naquilo. Eu acho que especialista. deve ter, mas não é só isso. Não é só isso. E aí, claro, obviamente que tem a questão do comércio da medicação. No momento em que eu boto uma música que reduz o teu batimento cardíaco, diminuindo a anestesia dentro de uma cirurgia, certo? Isso ainda não está provado. Nós estamos em teste para escrever um artigo científico em relação a isso. Diminui a anestesia ou diminui o mercado. Então é algo maior. Mas É algo que o ser humano ainda precisa evoluir. Mas teve recentemente uma operação em Porto Alegre, se eu não me engano, de um médico pelotense, né? Que ele fez uma cirurgia, se eu não me engano, na cerebral e não fizeram anestesia e ele ficou ouvindo música. Sim. Existe sim, na verdade, projetos isolados. Certo. A França, por exemplo, é um dos maiores pesquisadores, é um local onde mais se pesquisa sons. Existe um instituto na França que é incrível a profundidade com que os caras... Mas o que eu percebo é que ficam dentro do nicho. Sim. O que eu quero? Eu quero propagar essa informação, propagar as pesquisas. Sem dúvida. Primeiro, obviamente, botar em teste para que não seja um achismo da minha parte, né? Mas e propagar. Show, muito bom. A gente está quase chegando no final. E aí agora a gente gostaria de fazer algumas perguntas rápidas, né? Não sei se tu gostaria de falar de mais alguma coisa específica. Gente, eu acho que eu falei demais, até tomando o tempo de vocês. Me perdoem por isso. A gente tem tempo ainda. Então, um livro de cabeceira. Hoje, a deusa, o mistério do feminino. Joseph Campbell. Eu acho tão interessante como se criou, como tinha o feminino, e é muito engraçado, porque nos lugares onde tem o deserto, na geografia, os lugares ali do Equador, predomina muito, isso né, antes, predominava muito o deus masculino por conta da guerra. Porque eles tinham que conquistar a tua comida. Como tinha pouca comida, né? Eu precisava conquistar o que era teu. Porém, nos lugares onde tinham comida, predominava feminino. Predominava a harmonia. Predominava a fertilidade. Que lindo. Né? A harmonia no feminino. A harmonia. Só uma outra questão, maestro. Eu vejo que tu fala assim, quando tu fala de um autor, parece que tu leu todos os livros desse autor. Isso parece ou acontece contigo? Galeano, por exemplo, pelo que eu entendi, tu lesse praticamente todos os livros dele. Eu quero ler todos. Eu ainda não li, mas te juro que Galeano eu quero ler todos. E assim é com os outros autores ou só uma percepção mesmo? Não, porque aqui tem uma coisa que é interessante. Eu tenho uma característica minha que livro, assim, eu dificilmente eu dou depois que eu leio. Mais um. Por quê? Porque eu escrevo, eu brigo com o autor, eu coloco o meu ponto de vista. E depois, quando eu vou ler novamente, eu tenho cuidado de grifar com caneta de cor diferente. Porque é uma forma de eu perceber o seguinte, putz, há 5 anos eu tinha este ponto de vista aqui, hoje eu tenho esse. Então, é uma ferramenta a qual melhora o tempo inteiro.
Sabe que essa semana eu estava conversando com um menino que trabalha com nós lá e ele disse que ele leu um livro há um tempo atrás e ele grifou todas as palavras que ele não conhecia, né? E que ele teve que ir no dicionário. E um tempo depois ele leu de novo e ele teve o prazer de saber que todas as palavras do livro ele já conhecia. Tá aí, olha que genialidade que é isso. Muito. Olha que é incrível, gente. O livro é uma invenção absolutamente genial. Então ele falou do... É difícil, né, É Lerto? incrível aqui. Eu tô colocando vocês tá, Numa saia justa. Não, tá uma delícia isso aqui. E, tu falaste também de um autor que foi importante para ti, o Marcelo. Marcelo Gleiser. Nossa, eu tive a honra de estar com ele no palco e sem conhecer a literatura dele. Né? Eu já o conhecia, já sabia a importância, o impacto que ele causa na humanidade. Sim. Né? E daí depois eu fui ler a escrita. Assim, por exemplo, a simples beleza do inesperado é algo genial, gente. É você estar assim, ó. Tem uma amiga minha que diz assim, ó, estar lá quando você está aqui é não estar em lugar nenhum. Você não está lá com o teu corpo para fazer o que você precisa fazer e você não está aqui para ver o que o mundo te dá de presente. A simples beleza do inesperado é você estar de corpo e alma aqui e ver o que o mundo te dá. Eu acho, para mim, se eu fosse resumir, seria isso. É você estar aqui de corpo e alma. E o outro livro dele, que eu acho absolutamente genial, eu não consegui ler inteiro, que é A Ilha do Conhecimento. Que ele comenta de que o nosso conhecimento é uma ilha cercado pelo desconhecido. Justamente. Né? No momento em que você vai ampliando o teu conhecimento, amplia também o teu desconhecimento. Claro. Cara, olha a genialidade A profundidade que é disso, isso, né? a profundidade que é isso. Olha, um é eterno de uma aprender. beleza Quanto incrível. mais tu sabe, Não, é menos tu eterno. sabe, né? Justamente. Exato. Só sei que nada sei. Certo. É incrível essa percepção que ele te dá. Mais uma pergunta, Lerto. Como é que eu vou te falar assim? Um livro que tu lesse agora, talvez, numa fase da vida que tu acha que tu deveria ter lido esse livro numa outra fase da vida, talvez numa fase anterior da tua vida. Você sabe que eu não tenho muito... Como a coisa ela não é planejada, como a minha vida, por exemplo, ela não... Obviamente que eu tenho o planejamento do cotidiano. Eu levantei ontem às 3 horas da manhã para eu conseguir tomar meu chimarrão ainda na minha casa, lá. Olha aí, mantém esse hábito. Tomo todo... Gente, eu estava fazendo um trabalho no deserto de La Guajira, na Colômbia, próximo do Caribe, fronteira com a Venezuela. Um deserto de 43 graus o tempo inteiro e quando chove subia para 50, sabe? Tomando chimarrão e suando e tomando chimarrão e não tinha como. Olha né? aí, ó. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, eu tenho uma nítida sensação de que o que eu leio me cabe naquele momento. Tá? Eu ainda não encontrei um livro, se eu tivesse lido naquela... Não, para mim está perfeito aqui agora. O momento é agora. O momento é agora. Eu posso até ter referência, nossa, isso aqui aconteceu comigo lá, se eu soubesse, mas não tem sofrimento, não tem sofrimento. Consegui Com responder? certeza. Eu acho que isso é pra gente encerrar esse papo tão gostoso e profundo. Seria essa tua dica, maestro? Ou tu queres passar mais alguma coisa? Para mim, assim, esse foi a chave de hoje, assim, Gente, além de tudo isso. Eu tô contente de ter nascido aqui com vocês. Juro, eu tô muito contente de ter nascido. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Sempre um privilégio. Na verdade, poder participar e poder, né? Tá aqui é uma honra muito grande.
Não, é fundamental, né? Olha quantas citações, né? A gente falou tanto de música, mas nesse meio a gente falou tanto de livro, né? E uma outra coisa que também veio para Então- mim, assim, ó, a gente falou de música, a gente falou de livros, e eu acho que uma outra coisa que te toca bastante é a questão da natureza, né? Porque lá no início tu foi picado pela flauta no meio da natureza, e depois também tu fala de deserto, depois tu fala que tu teve em contato com os índios, acho que tudo... Sim, sim. A natureza, ela tem uma sabedoria que é muito fabuloso. Assim, as pessoas às vezes me perguntam, né, mas Guilhermo, o mundo vai acabar? Não, o mundo vai acabar a nossa espécie, o mundo vai continuar. Justamente. Porque a natureza é uma das maiores ferramentas de harmonia que existe. Certo? Ela se regenera. É só você deixar quieto que ela faz o que tem que acontecer. É uma sabedoria imensa. É uma sabedoria imensa. E a etimologia da palavra saber vem do latim sapere, saboroso. Eu só sei se eu provo. Deixa ela, que ela sabe se cuidar. Perfeito. Perfeitíssimo. Então, vamos saborear novas leituras, novos certeza. hábitos. A gente gostaria de te agradecer profundamente aí por esse momento. Um privilégio muito grande a gente ter se conhecido. Privilégio meu. E com certeza esse episódio aqui vai ficar registrado. E muito... Eu tô até emocionada aqui agora, quem me emocionou. Querido. Fui eu que me emocionei aqui. Cada vez mais fica muito claro pra gente, né, pra vanguarda, o quanto os livros mudam a vida das pessoas, né? E esse momento que a gente para realmente e pensa em todos esses detalhes, isso fica transparente, eu diria. Então, muito obrigada aí por tudo que isso. agradeço. Obrigada, Laerto, as meninas que estão aqui com a gente, sempre nos acompanhando. Então, agora a gente está encerrando o episódio 9 do VangCast. Agradecer mais uma vez ao Parque Una, que é nosso patrocinador. E quem ainda não segue o canal, vai lá e clica no sininho. É isso? Clica, segue Clica, e ativa o sininho. segue e ativa o sininho. Tá bom, gente? Muito obrigada e até a próxima.